Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do CPTS-11, o fundo de papéis, né, que tem CRIs e outros fundos também, né, da Capitânia. É um fundo bastante pedido por vocês aqui no canal, então vamos trazer as atualizações e os últimos resultados desse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo já de imediato o resultado, né, divulgado no último relatório do fundo, né? O fundo apresentou receitas de 42 milhões de reais, bem mais alto que a média que ele vinha praticando nos outros meses, né, entre 28 e 30 milhões. E aí já fica claro um detalhe importante, né? Se a gente ir olhando no nível mais baixo aqui, rendimento de CRIs 14 milhões, quase 15, bastante em linha com o que vinha sendo recebido, e o resultado de negociação de CRIs que deu um salto, né, saindo aí da casa de 4, 6, né, que ele vinha praticando nos outros meses, para 18. Então, o mês foi bastante impactado de maneira positiva com essa negociação aí de CRIs. A gente vai ver ali na tabela, né? Realmente foi uma quantidade muito grande de CRIs negociadas aí nesse último mês. Rendimento de fundos imobiliários de quase 9 milhões, né? Ele já tinha chegado nessa marca em maio de 24, mas é um valor também historicamente mais alto. E com isso a gente observa ali, né, que o resultado foi bem impactado positivamente, né? Melhor resultado aí nos últimos 12 meses por conta aí dessas parcelas, né? Ainda assim, o fundo optou por manter a distribuição em 8 centavos, né? E ele fica com uma reserva aí para eventuais flutuações que ele tenha para baixo aí em algum mês específico um pouco mais para frente. Aqui temos a tabela, então, né? Essas daqui foram as compras de CRIs, né, que o Capitânia fez no último mês, né? Uma movimentação aí de um volume de 855 milhões e aqui as vendas, né, na casa de 844 milhões. Então, foi uma movimentação bastante intensa, né, do Capitânia esse mês. E além disso, também fundos imobiliários, ele fez a compra aí de quase 55 milhões e uma venda de quase 6 milhões. Então, foi um mês bastante agitado em termos de portfólio para o Capitânia, com movimentações aí bastante relevantes. E essas movimentações trouxeram aí um impacto positivo no resultado divulgado nesse último mês. Vamos falar dos maiores ativos do portfólio, né? A gente tem aí o devedor XP Properties com 4 instrumentos, né? O CRI Faria Lima Plaza e o E-Tower. São 2 prédios, né? A maior parte é indexada ao IPCA, né? Mas tem um deles aí com o CDI. Aqui temos os detalhes, né? Então, o Faria Lima Plaza, né? A compra de 3 lajes AAA pelo XP Properties, gerido pela XP, tá? Localizado em São Paulo. E temos também aqui o E-Tower, também, né, mesma situação, né, para o mesmo fundo imobiliário. Além disso, temos aqui o Habitasec Extrema, né, que indexado ao IPCA, né, então trata-se de um galpão logístico no Business Park Extrema AAA. Então, um projeto aí que está em construção, né, ampliando aí a área logística em Extrema. E o terceiro maior devedor é o General Shopping, então ele tem também, né, instrumentos de dívida, né, com lastro em debêntures pelas subsidiárias, né? O objetivo foi financiar a construção do Outlet Premium Imigrantes e a expansão do Outlet Premium São Paulo. Então, esses são as 3 maiores posições do Capitânia, né? Um ponto importante, se a gente somar os percentuais ali, né, chega na casa de 28%. Então, para um fundo de papel, esse é uma concentração importante, né? Esse é um ponto que vale a pena o investidor ficar atento. Ele tem uma concentração de devedoras nesses 3 principais aqui que eu comentei, né? Então, a XP Properties, o Galpão em Extrema e o General Shopping, também outro fundo imobiliário. Esses são os 3 principais.
Falando agora de liquidez, né? Um fundo que tem uma liquidez bastante relevante, né? Ele fechou um mês aí na casa de 7 milhões de liquidez diária, né? Pouco mais baixo do que outros meses, mas ainda assim é um patamar que podemos considerar bem tranquilo, né, de negociação. Número de cotistas, né, desde 2020, ele crescendo significativamente ano após ano, né? Especialmente aí metade do ano passado para o fim, né, houve um crescimento bastante importante no número de cotistas. Olhando a rentabilidade histórica dele, ele é um fundo aí que apresentou um rendimento melhor do que o IFIX nesse período todo aí, né, tendo um resultado bem interessante. Agora vamos falar de dois ativos que são os dois piores no portfólio, né? Então, o critério foi avaliar o histórico deles e ver que eles estão no negativo nesse momento, né? Não significa que eventualmente mais para frente possam ficar positivo. O primeiro deles é o Galeria Bank, lastreado em 240 contratos de home equity do Galeria Bank, né? Uma plataforma especializada em home equity. E o outro, o eTower, que a gente comentou atrás, um desses CRIs, né, ele está com um resultado ali quase zero, né? Então, é um ponto de atenção, né? Felizmente, é o CRI que tem a menor participação ali, né? Mas ele pode ser classificado aí como um dos piores ativos aí dentro da carteira, ok? Falando de portfólio, vamos para a visão geral, então, né? A gente tem ali 29% em fundos imobiliários e abrindo CRIs ali 19% logística, quase 19% shopping, 17% comercial, 12% varejo, né? A grande parte dele ali, né, tem a taxa IPCA, né, IPCA mais 6,7, são 67% do patrimônio. E aqui estão as posições por devedores, né, a gente viu já a XP Properties ali, né, com uma posição bem relevante, né? Somando os três principais devedores, né, excluindo fundos imobiliários, a gente chega aí na casa de 28%. E aqui são os dados por segmento, né? Então a gente tem ali o residencial com uma taxa um pouco mais alta, a da logística industrial ali, né? Com um patamar mais baixo ali de taxa, né? A gente abrindo aqui, por exemplo, né, alguns instrumentos desse, né? A gente tem aqui diversas taxas de emissão, né? Saindo aí de 5,25, né? Uma taxa relativamente mais baixa para a BRF, até 8,25% ali, 9, né? A gente tem aqui GRU Elementos, né? Abrindo a parte de shoppings, temos aqui também indexação ao IPCA, né, bem mais forte, saindo também de 5% com o General Shoppings, né, até 9,11 aí Shopping Metrô Itaquera, né? A carteira de fundos imobiliários, ele tem posições menores, né? Aqui ó, a maior posição representa 2%, 2,2% do patrimônio líquido. E aqui um outro dado interessante, outros fundos de papel têm uma situação semelhante, né? Ele tem uma posição em GSFI também, que é um dos seus principais devedores, né? Então, tem que ficar atento ali, caso tenha grandes problemas aí com o GSFI, né? Ele impacta tanto no resultado dos fundos imobiliários, inclusive é um fundo imobiliário que não paga dividendos, né? É, mas também pode impactar o seu CRI, né? Lógico, a situação do GSF é muito diferente, por exemplo, da Gramado Parques, né, que apresentou aí, a gente tem diversos fundos impactados aí pelo resultado. Mas fica um pequeno alerta ali, né, essa concentração, né, às vezes pode trazer dor de cabeça aí, né? Vamos falar agora da comparação do CPTS com outros fundos de papéis da bolsa, os principais, né? Dividend yield 10,4 não é dos melhores, né? Temos aí fundos pagando 12, né? 12,7%. Sua relação preço-valor patrimonial está mais descontada, 0,93, né? Não é a menor da lista, mas é um patamar interessante. Ele teve queda de 12% no seu dividend yield em 3 anos, né? E aí depende um pouco da composição do fundo, né? A gente vê aí fundos de papel com aumento de 7% e outros aí com queda de 16%. Então, depende aí um pouco da
depende muito, né, da indexação, né, mais indexada a CDI ou inflação, né. Liquidez, né, todos esses papéis, né, têm um patamar interessante de liquidez. O CPTS especificamente tem uma liquidez bem alta. São 388 mil cotistas, 0,6% em caixa, né, um caixa bem mais baixo do que os outros, e um patrimônio de 2,8. Sua taxa de administração, né, ela não é a mais alta do grupo, mas ela está aí do meio para cima, né? Então, podemos dizer que ela é uma média alta aí de taxa de administração, né? Então, fica mais essa observação ali em relação ao Capitânia. Histórico, quem investiu há 1 e há 2 anos teve desvalorização da cota, mas foi compensado pelo rendimento no período ali e acabou ficando positivo, aí ligeiramente acima da inflação. E aqui temos o gráfico, né, de preço da cota do Capitânia, então ele está num preço ali, um patamar historicamente mais baixo do que ele já teve no passado, né? E um dividend yield aí de pouco mais de 10%. Ele também distribui um rendimento aí de 7,5 centavos por cota nos últimos 24 meses, né? É um fundo de boa liquidez e tem uma participação de 1,87 dentro do IFIX. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no CPTS-11. Do lado positivo é um fundo de boa liquidez, rentabilidade histórica melhor do que o IFIX, tem um desconto em relação ao valor patrimonial nesse momento e o preço está em patamar historicamente mais baixo. Do lado negativo, ele tem uma parcela relevante do seu resultado devido à negociação de papéis, então é um ponto de atenção, né? Como ele tem essa dinâmica de ter uma participação importante dos papéis, né? Nenhum momento que você tiver baixa ali, né, e não conseguir obter lucros aí dessa negociação de papel, você pode perder rendimento, distribuição, né? Ele tem um certo nível de concentração, 28% em 3 devedores, né? Uma taxa de administração um pouco mais alta que a média, e é um fundo que tem uma despesa financeira relevante, né? Ele apresenta ali dentro dos seus resultados, né, mais de 2 milhões por mês de despesas financeiras, né, impactando aí o seu resultado, né? Tá certo que chega a ser na ordem aí de 10% da receita total, né? Mas de certa forma impacta também o resultado do Capitânia. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.